Kátia. Agora, menino, você sabe que eu estava vendo e falei, será que é lente? Você já viu aquelas pessoas que fazem uma alteração da cor dos olhos? Mudou a cor Não dos é olhos. lente, não, né? Não, gente, é uma cirurgia, inclusive. E tem uma influenciadora que ganhou o mundo aí por causa dessa história. Ela passou a ter olho azul, Kátia. Gente, mas eu tenho um medo tão danado dessas coisas. Nossa. Porque quando a gente injeta alguma coisa no corpo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Não, e se mas dá o uma olho... alergia? Não, No olho, né? então, Um negócio ali tão ainda. sensível. Eu morro de medo também. Corajosa ela. Agora, será que isso é bom ou é ruim? Eu acho que passa pra mim da coragem. Né. Você fez um resumo, não fez pra gente? Sobre a história Vamos? Vamos ver então? Rodou. E se um dia você resolvesse mudar a cor dos seus olhos? Foi o que fez uma modelo brasileira de 24 anos. Desde o ano passado, Laiones Valença deixou de ter olhos castanhos para ter olhos azuis. O procedimento feito por ela se chama ceratopigmentação. A cirurgia foi feita numa clínica oftalmológica em Lausanne, na Suíça, perto de Genebra, onde ela mora. A clínica chega a atender por ano 250 pacientes para esse tipo de cirurgia. Com a ajuda de uma microagulha ou laser, os médicos aplicam uma pigmentação na córnea, parte mais externa e transparente do olho, para promover a mudança de cor. É como se fosse uma tatuagem. O procedimento dura em média 30 minutos. A cirurgia de Laiones custou 8 mil francos suíços, o equivalente a mais de 45 mil reais. No Brasil, a cirurgia tem indicação apenas para pessoas cegas, nos casos em que a córnea está comprometida e ela recebe uma tatuagem para ficar semelhante à de um olho saudável. E a gente está com a Lions Valença por Skype com a gente. Lions, muito boa tarde. Mas menina, você não teve medo de fazer esse procedimento? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem, e você? Bem, obrigada. Respondendo a sua pergunta, sim, tive medo, muito. E por que você resolveu fazer você fez tipo uma tatuagem nos olhos para mudar a cor? Exatamente, eu fiz a pigmentação da córnea. E se desse alguma alergia, alguma coisa assim, nessa hora você ponderou, você conversou com o médico sobre isso? Sim, tem todas essas questões. Você faz uns análises antes para saber se você é apta a fazer a cirurgia. E eu passei nas análises, então estava apta para fazer a cirurgia. Você ficou com medo de algum problema durante a cirurgia ou depois, que você até perdesse a visão ou não? Eu tinha medo do médico errar. Tinha medo dele furar meu olho, ou eu ter alguma reação, levantar, não sei, sentir dor. Mas medo de ficar cega, não, porque foi algo que eles descartaram. E você não teve medo da dor? Dói demais? Porque, menina, cai assim um cílio dentro dos olhos, já parece que é um trator. Imagine você fazendo uma tatuagem nos olhos. Eu tinha medo de sentir dor, mas eles colocam anestesia, você não sente dor nenhuma. É só depois do pós-operatório que parece que você está com muita areia no olho e sensível por conta do laser, mas no dia seguinte já não tem dor nenhuma. Tá tudo bem, tudo normal. Gente, eu fico tão assustada em fazer, você não fica? Não, eu já morro de medo. Agora eu fiquei curioso com o negócio. Você dormiu um dia e acordou no dia seguinte, quero ter olho azul? Por quê? Isso era alguma coisa que te incomodava? O que aconteceu? Então, eu sei que eu quero operar meus olhos, mudar a cor dos meus olhos desde os meus 15 anos. Eu usava lente de cor desde os meus 14 anos, onde me trouxe muitos problemas. Em várias vezes eu tive infecção ocular e foi horrível. Aí eu falei, eu quero realmente mudar a cor dos meus olhos, é algo que eu quero. Eu não me identificava com meus olhos marrons, eu tinha realmente um probleminha aí psicológico. Tinha. Você acha que se você não fizesse a cirurgia, você não seria feliz? Mais ou menos isso? Exatamente. Eu já fiz muita terapia, já vi muitos médicos. E é algo que, desde os meus 14 anos, eu me identifico assim. Olha, a gente está aqui no estúdio também com a doutora Kemi Salami, ela que é médica oftalmologista, seja bem-vinda, viu?
Muito obrigada. Esse procedimento no Brasil não é aceito, né? É, exatamente, Kátia. Não com esta finalidade. Tá. Então, no Brasil, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Conselho Federal de Medicina, eles indicam esse procedimento para fins estéticos, mas reparadores. Então, para pessoas que têm o que a gente chama de leucoma, uma opacidade da córnea, que é essa lente do olho, e tem toda aquela estigmatização social, dificuldade para se relacionar. Então, em casos em que não existe a possibilidade da pessoa voltar a enxergar, sim, é indicado esse procedimento. Agora, que complicações pode ter um tipo de cirurgia dessa? Porque a gente está falando de... É tipo uma tatuagem mesmo que você faz? Exato, é como se você inserisse pigmentos ali nessa lente. Ela, na verdade, são várias camadas, né? Então, a gente coloca na camada mais espessa, a gente insere pigmentos. E, na verdade, assim, qualquer procedimento cirúrgico, ele traz riscos à saúde. Então, qualquer cirurgia ocular, mesmo uma cirurgia de catarata, ela vai ter um risco, a gente tenta minimizá-los. Mas, entre eles, a gente pode citar risco de perfuração da córnea, risco de infecções, endoftalmite, que é uma infecção grave no olho, risco de processo inflamatório também severo, de difícil controle a longo prazo. Eu não sei se eu tenho isso. Sabe aquela coisa que mãe já falava? Minha mãe falava, os olhos tem que tomar cuidado. Não coça muito, porque pode danificar a córnea. Cuidado com o que você põe nos olhos, ou uma maquiagem vencida, porque pode dar uma inflamação, uma infecção, e você perder a visão. Eu morro de medo de qualquer coisa que fala para colocar nos olhos. O Zeca Camargo, lembra? Ele foi coçar os olhos, ele coçou com uma certa fricção maior, Abriu e um ele vasinho, teve não foi? microfissuras na córnea. Sim, É pode muito sensível, acontecer. né? É muito sensível, é muito sensível. Inclusive, por isso que a gente sente tanto, né? A córnea, ela tem aproximadamente 600 vezes mais sensibilidade do que a pele. Então, e é para proteção, né? Então, qualquer coisa que cai no olho a gente sente é por causa disso. Agora, você falou da catarata, e fico eu pensando, minha mãe operou de catarata, faz ano passado, se não me engano. E quando a gente fala em operar catarata, a gente fala em uma situação que eu espero que a gente passe, porque só tem catarata quem vive mais, né? Então você fica com aquela imagem, com aquela película esbranquiçada que você não enxerga direito. Para quem faz um procedimento como esse, pode depois, no futuro, operar uma catarata, por exemplo? Então, na literatura esse é um outro ponto importante mesmo de falar, que existe a necessidade, para a gente poder operar a catarata, a gente precisa ter meios claros. Então, a gente precisa da transparência dessa lente da córnea. Então, pode acontecer de a pessoa que fez esse tipo de procedimento ter um pouco de dificuldade de a gente conseguir operar uma catarata futuramente. E não só isso, né? A gente tem que lembrar que o olho ele é uma esfera e existe toda a parte interna que deve ser examinada regularmente para prevenção e diagnóstico precoce de outras doenças. E também pode acontecer de dificultar esse processo. Como você disse, toda cirurgia pode trazer riscos. Sim. A gente sempre fala aqui, né, Alex? Às vezes você pode ir num dentista, você está ótimo, nunca teve problema, e ter um problema com anestesia. Então, 100% de certeza a gente nunca tem. Agora, Lions, você já parou hoje para pensar olhando lá atrás? Embora você tenha feito os exames direitinho, conversado com os médicos, no seu caso e tudo mais, se voltasse o tempo, se você faria de novo esse procedimento? Então, eu fiz 2 vezes. Já fez 2? Por que você não gostou do tom Exatamente, de eu azul? fiz 2. Eu fiz a primeira cirurgia em maio, eu fiz a pigmentação, eu queria o entorno do meu olho bem mais preto, aí cicatrizou, aí eu não gostei, aí eu voltei novamente a fazer a pigmentação da córnea. E o medo que eu tinha são esses que a doutora falou, que era ter uma infecção, furar a minha córnea, essas questões. Não era de eu acordar e não estar cega. E você enxerga, e desculpa a curiosidade, pode ser uma pergunta bem besta, mas quando a gente põe uma lente, a gente vê, quando você Diferente, olha né? assim, você ainda sente que tem um negócio no olho. Você sente alguma coisa ou não sente nada? Não sinto nada. É como se eu não tivesse lente, como se não tivesse nada nos meus olhos. Puxa vida. Olha, queria mandar um beijo para você. Obrigada por você ter falado com a gente. Eu nunca tinha conhecido e falado com ninguém que tivesse feito esse procedimento. Obrigada, viu? Obrigada, beijo para é um você. prazer estar com vocês. Todo nosso. Um beijo, fica bem. Gente, Beijo, tchau, até a próxima. tchau. Eu nunca tinha conversado com ninguém que tinha feito procedimento. A gente via pela internet Eu só, nunca né? imaginei. Ela tá super feliz com o olho azul dela. Mas eu não teria coragem. Eu também. Cada um decide seus caminhos, mas eu não teria coragem, não. Eu também não. E no Brasil, então, só relembrando, não é permitido fazer esse procedimento, então né, não é doutora Kane? permitido.
não é permitido casos selecionados para pacientes que realmente não têm prognóstico, não têm chance de voltar a enxergar, não se adaptaram com lente de contato colorida por uma questão de adaptação social mesmo, né? Então, são casos selecionados, específicos, tem um risco, a longo prazo esse risco ele aumenta, a gente não sabe o que vai acontecer com esse olho daqui a 10, 20, 15 anos. E a gente não sabe como o nosso corpo está, porque a cada 24 horas a gente tem uma mudança de células. Então, o que eu fui ontem, nesse horário, eu já não sou mais. Exatamente. Então, como saber, né? Converse com o seu médico sempre, avalie no seu caso, seja ele qual foi o procedimento, se é necessário, se não é, se você está pronto para pagar um risco que você pode correr. E o médico é sempre nosso grande aliado. Queria agradecer demais, doutora Kemi. Obrigada, espero mais vezes, viu? Eu que agradeço, foi um grande prazer estar com vocês.